Bom, um abraço aí. Não sou muito bom com introduções, mas vamos direto ao assunto, né? Um assunto que eu achei interessante abordar é falar muito sobre vamos dizer assim, Apocalipse, ou falar sobre o fim dos tempos, a volta de Cristo, enfim, desse é interessante assim da Bíblia assim, e toda essa questão é que quando você começa a abordar um assunto, ela acaba especificando vários pontos que ela começa a incluir dentro disso, né? Então, mesmo pegando um tema, né? Vamos falar sobre Apocalipse, sobre quem é o anticristo, né? O que é a verdadeira igreja de Cristo, e assim por diante, né? Quer dizer, acaba entrando essas questões junto, né? Bom, quando a gente fala assim, hoje muito assim, a gente ouve assim nas igrejas muita teoria sobre o fim do mundo, ou o arrebatamento, a volta de Cristo, acabando tudo isso, enfim. Aí cada um vai falar que anticristo o 666 é um chip, que vai ser um presidente, né? Enfim. Assim, o Apocalipse, né, cara, ele sempre vai começar quando Cristo, ele na verdade ressurge, né? Na verdade, quando ele ressuscita, né? Falava certo. Porque quando você lê os próprios evangelhos, né? Você vê ele fazendo essa descrição, porque hoje chegou o reino de Deus, né? E você vê ele trazendo muito essa ideia de que junto com ele acabou vindo esse tempo do fim, né? Jesus via assim o fim começando ali, que existia dois fins, que as pessoas confundem muito, que era o primeiro, era o fim dos judeus, né? Quando ele estava andando pelo templo, estava os apóstolos, né, mostrando as fundações do templo com muito orgulho para Cristo. E eles chegavam para Jesus e falavam assim: olha aqui, nossa, que templo magnífico, né? Olha aqui o templo, mudando as fundações, os pilares do templo e tudo mais. E Jesus disse assim: na verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra, né? E ele estava falando do quê? Do templo, que o templo seria destruído. Aí é onde que ele acaba citando assim, falando assim: quem tiver no monte não volta para trás, quem tiver no telhado não desça, né? Porque grande, grande será a tribulação, né? Aí ele acaba dando a introdução na como eu poderia dizer, no fim dos tempos, ele diz assim, né? Porque haverá guerras, haverá fome, haverá pestes, e aí vai, né? Então, essa palavra será pregada em todo o mundo, então virá o fim. Quando ele estava falando disso, por mais que as pessoas não queiram aceitar, ele estava falando do fim dos judeus, né? Inicialmente, logicamente. Porque ele mesmo, quando Jesus entrou e foi visitar Jerusalém, ele começou a chorar, ele disse assim: Jerusalém, se você soubesse quem hoje, né, te é enviado, se você se convertesse, toda essa dor que vai vir sobre você será poupado, né? Ele chorou muito, né? Então, e aí o que aconteceu, cara? Quer dizer, ele estava falando do fim dos judeus, o fim do tempo. 70 anos depois de Cristo, veio o Tito, né, o general, que invadiu Jerusalém e destruiu o templo, né, mais uma vez destruiu o templo, e os judeus foram dispersos pelo mundo. Então esse era o fim que ele está falando. Essa era a tribulação que ele está falando. Não que também não estivesse dizendo no decorrer do tempo, não que não fosse algo também que iria acontecer, mas ele estava dizendo que o fim começaria ali e esse fim seria estendido, né? As pessoas, eu gosto de falar, as pessoas sempre gostam de pegar o Apocalipse e jogar tudo pro final. O final nós já estamos vivendo ele, né? Ele já faz parte. Assim, uma coisa que eu acho bastante interessante é que o fim começa desde o momento que o Evangelho, o que quer dizer o Evangelho? As boas novas, né? Agora a gente acaba entrando até no outro assunto, ou no mesmo assunto.
Mas assim, a concepção que acaba existindo, né? O evangelho, ele traz o fim. Ele traz o início do fim, né? Esse fim tem começo, meio e fim. É o começo do fim, né? E ele demonstra assim, o evangelho significa as boas novas. Quando Jesus dizia assim, ó, vai pregar o evangelho, ele não estava dizendo assim, vai pregar o evangelho, como se o evangelho fosse uma entidade, né? Hoje em dia a gente fala sobre o evangelho, respeita o evangelho, prega o evangelho, não sei o quê. O evangelho virou hoje em dia como se fosse uma entidade própria, né? Tipo a quarta pessoa da Trindade, né? Da quarta Trindade. Quer dizer, Pai, Filho, Espírito Santo e o evangelho. Respeita o evangelho. O evangelho é as boas novas, né? Quando Jesus diz assim, prega o evangelho, ele estava falando assim, ó gente, vai lá e leva as notícias, né, para as pessoas, as últimas notícias. E quais são essas últimas notícias? Que Jesus morreu na cruz pela humanidade. E que quem quiser ser salvo pode se beneficiar com essa morte. A primeira coisa assim que a gente vê assim, vamos pensar no fim. A ideia do fim, ela tem que começar com a concepção que as pessoas têm da volta de Cristo. E a volta de Cristo sempre foi um erro cometido por todos os seguidores deles, mediante a todo o tempo no decorrer. O que eu quero dizer com isso? Que toda geração que sempre existiu, sempre teve como posso dizer, a necessidade da psicologia social de que o tempo do fim seja no dia que você está vivendo. Tipo, eu quero dizer assim, na época da minha avó, vamos supor que ela fosse uma seguidora de Cristo, queria a Bíblia e tudo, ela tinha necessidade de acreditar que aquela época, ela dizia assim, estamos no tempo do fim agora. E aí na época da minha mãe, na minha época, na época do meu filho, todo mundo quer acreditar que o dia que a gente está vivendo é o fim. Quando eu lembro assim, o Lula em 2002, quando ele foi presidente dos Estados Unidos, eu havia encontrado tinha um colega meu que era evangélico e ele viu, né, as pessoas chorando, né, lá no Planalto, quando o Lula assumiu. Ele chegou assim e falou assim, eu fico feliz com isso. Mas por quê? Por isso quer dizer que Jesus está voltando. Fazendo uma analogia de que o Lula na época seria o anticristo. E quando você vê hoje, você fala assim, pô, cara, cadê o Lula, né? Quer dizer, será que ele é o cara, o anticristo, né? Mas naquela época ele tinha necessidade de acreditar que aquele tempo, que 2002 era o fim. Isso sempre foi uma necessidade do ser humano, né? Tipo, no ano 2000 chegarás, em 2000 não passará. 2012 vai ser o fim do mundo. O ser humano precisa acreditar, ou tem a necessidade, ou fascínio de acreditar de que a época que ele está vivendo é a última época. E não é bem assim. Na nossa época, pode ser que seja a última época que nós estamos vivendo, eu não acredito que seja. E ou pode não ser, ou pode ser mais para frente, ou enfim. Mas a gente sempre vai acreditar que o presente é o tempo que é os últimos anos que nós estamos vivendo. Isso, 500 anos atrás, a turma achava que estava acabando. Por que eu falo isso? Porque isso já é um problema que existia bíblico na mentalidade das pessoas que já era recém-convertido. O que eu quero dizer? Que quando o Jesus estava lá e ressuscitou, e aqueles discípulos deles, não só os apóstolos, todos os discípulos viram ele vivo. Nossa, eu vi ele morto, agora está vivo. Os caras falaram, realmente, ele é o Salvador, realmente ele é o Filho de Deus. Ele é o Cristo. E quando viram ele subindo, né, quando a gente vê aquela última imagem que ele sobe, e aparecem os anjos e diz assim, por que, varões, né, por que vocês estão vendo ele subindo, né, porque estão espantados? Do mesmo jeito que vocês viram ele subindo, ele também irá descer. E o povo viu aquilo e falou, não, peraí, Jesus está voltando já. Quer dizer, essa é a ideia, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Assim que ele subiu, a turma já começou a falar, ele está voltando. E eles, aquele povinho daquela época ali, eles acreditou que a questão de mês que Jesus voltaria. Eles não achavam que o mundo duraria sem Cristo, tipo, 2000 anos. Se você voltar no tempo e falar para eles assim, o mundo vai durar 2016 anos, os caras iam ficar loucos. Falei, não, peraí, não pode ser, entendeu? Porque eles criam que era questão de meses que Jesus já voltaria. Por que eu estou falando de Jesus voltar? Porque essa é
o tema do fim, né? Então o fim já começa na ideia de que Jesus vai voltar. Por que eu vou provar isso? Mostrando nas escrituras de que aquele povo já tinha uma mentalidade de que Cristo já voltaria em questão de meses. Quando Jesus subiu, existia também muitas coisas que Jesus falava. Por exemplo, assim, muitos que estão aqui não morrerão sem antes de ver o Filho de Deus na glória. Então, assim, não, ele vai voltar, né? E quando Pedro chega e fala assim, quando ele faz aquela profecia para Pedro, fala assim: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, tu me amas. Então apacentas a minha ovelha, né? Aí ele fala, eu te digo, quando você era novo, você se cingia a si mesmo, ia para onde você queria, mas vai chegar uma época em que você será levado para onde não quer. Aí está escrito assim que ele disse com com o tipo de glória que Pedro iria glorificar a Deus. Aí olharam para João, né, e falaram assim: o Senhor, o que será deste, né? Aí eu falei assim: mas se eu quero que ele fique até que eu volte, o que tem tu com isso? Segue-me tu, quer dizer, eu não tenho, isso é uma coisa que eu tenho na vida dele, é com ele, você não tem nada a ver com isso. Você tem que se preocupar com aquilo que eu tenho na sua vida. É isso que ele estava dizendo ali. E, quer dizer, e as pessoas pensou assim que aquele não ia morrer até Jesus voltar. Ou seja, eles criam que durante a vida deles Jesus voltaria ainda. Isso estou dizendo dos primeiros discípulos. Eles tinham tanta crença, tanta fé nisso, de que Jesus era só questão de mês, 1 ou 2 meses, Jesus já estava voltando, que a gente vê, eles começaram a vender tudo, eles criaram uma comunidade, largaram a família, largaram tudo, e aqueles que eram ricos venderam e distribuíam os pobres. Aí que entra aquela questão que até eu admirava muito, que é aquela igreja primitiva, que fala que eles não tinham nada pessoal, que tudo que um tinha, todos tinham, que dividiam tudo, uns preocupavam um com o outro, era um amor e uma comunhão extremamente igual. Eu sempre usei essa igreja primitiva como exemplo para essas igrejas de hoje, porque aquela igreja, quando uma pessoa era rica, ela vendia tudo e ela dividia, e não, elas deixavam no pé dos apóstolos, e os apóstolos dividiam igualmente, né? Os apóstolos não pegavam para eles, como hoje nas igrejas você vai lá, se dizima, dá oferta, aí você vai enriquecer a igreja. Mas o irmão pobre você não ajuda. Quer dizer, a igreja não repassa isso. Enfim. Eu sempre usei essa diferença, enquanto hoje vivemos num país capitalista, numa época capitalista. As igrejas também são capitalistas. E você vê na igreja uma pessoa com 2, 3 carros e outras de bicicleta. Onde nós vemos as pessoas que estão preocupadas em consumir. Eu não estou aqui falando sobre consumo, né, você tem que ter, não estou entrando na ideia de você tem que ter carro, ou tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não é essa a questão. Mas desde o momento que você participa de uma comunidade, ou uma instituição, ou aquilo que se chamaria de igreja, né? Que igreja nós somos pessoas, né? Mas vamos pôr na igreja que instituição, e onde tem a ideologia de igualdade, né? Onde tem a ideologia de falar assim, não, nós seguimos a Bíblia, e a Bíblia falava que era uma coisa mais socialista, né, vamos pôr assim, fica meio contraditório, né? Então, mas enfim, essa igreja primitiva era um tapa na cara das igrejas de hoje, capitalista, né? Porque a turma vendia mesmo, e era dinheiro, sabe, fazenda, vendia tudo que tinha mesmo por amor a um ao outro. Só que aí que entra a questão, será que era por amor um ao outro? Depois eu comecei a questionar isso, porque eu admirava muito essa igreja primitiva. Mas a questão que entra era que eles tinham tanta fé que Jesus voltaria, a questão de meses, que eles começaram a vender tudo. Quer dizer, era uma coisa sincera? Meio que era, meio que não era. Porque eles fizeram aquilo porque eles sabiam que o mundo não ia durar muito. Eles acreditavam que o mundo não duraria muito. Então eu falei assim, o que eu vou fazer com essa riqueza? Eu vou fazer a palavra de Jesus. Mas se você for pensar, existia um certo interesse. Porque o tempo começou a passar e eles começaram a ver que Jesus não voltou. Talvez alguns começaram a se arrepender de ter vendido tudo aquilo e não viu. Por quê? Era só questão de mês. Começou a dar uns 6, 7, 8 meses. Eles já começaram
se ressentir. Isso, a prova disso é que nessa igreja primitiva, quando eles Jesus começou a passar os meses e Jesus não voltou, eles já começaram a ter umas rixas entre eles. Que para uma igreja primitiva que andou com Jesus, que ouviu Jesus falar, que comeu com Jesus, não era para ter acontecido aquilo. Mas por que aconteceu? Porque eles começaram a se decepcionar que o tempo passou e Jesus não voltou. E aí eles falaram assim, nossa, eu vendi tudo que eu tinha. Eles começaram a se arrepender. Tanto que, qual que é a prova disso? Foi quando entrou a instituição foi obrigado a instituir pessoas como diáconos. Que diáconos naquela época era como se fosse ajudante. Não, ajudante não, era um administrador na verdade. Essa é a verdade. Porque lá está escrito assim, o que aconteceu na época? Começou a dar problema na comida, na alimentação. No começo era tudo paz e amor, mas ali deu um problema. Começou a dar problema, porque as pessoas, os judeus, os cristãos, que eram os judeus, que se converteram ao cristianismo, mas continuavam sendo judeus, eles achavam que tinham mais privilégio do que os gregos ou os gentios que haviam se convertido ao judaísmo e ao cristianismo. Olha o rolo. Então, não, nós somos judeus e vocês são gregos. Então nós merecemos comer primeiro e vocês depois. Isso já era contra a palavra de Cristo, que não faz acepção de pessoas. E eles já começaram a fazer essa diferença. Nós somos judeus e vocês são gregos. Não, mas somos cristãos, somos irmãos. Sim, somos irmãos, mas nós somos judeus. Come primeiro. Aí começou a dar essa briga. Está escrito lá, entre os gregos e os judeus. Tá aí os versículos que eu vou mostrar. Aí os apóstolos falaram assim, não é lícito que a gente largue a palavra para ficar cuidando da administração, da comida, isso, aquilo. Então vamos instituir diáconos para cuidar disso. É onde que veio o Estevão, né, e os outros diáconos ali. Mas o que mais destacou ali em Atos dos Apóstolos, na Bíblia, foi Estevão. A questão que entra aí, como eu falo, a gente está num assunto, mas sempre dá uma respingada. Uma outra respingada que eu ainda agora é que a função de diácono, muitas vezes a gente vai nas igrejas de hoje e fala assim, mas por que diácono? Por que tem que existir um diácono na igreja? Mas é bíblico. É bíblico, sim, né? Mas uma questão, os diáconos em Atos do Apóstolo e os diáconos da igreja de hoje não têm a mesma função. Os diáconos de hoje é porteiro, e os diáconos da igreja primitiva eram administradores. Hoje os pastores se tornaram administradores, os pastores fazem a função dos diáconos antigamente, e os diáconos são porteiros, entendeu? Quer dizer, hoje existe um interesse, de uma certa forma, porque os pastores da época, da igreja primitiva, que eram os apóstolos, eles só tinham interesse em pregar só e não se preocupar com mais nada. Então eles instituíram os administradores, né? Que é ajudante, mas ajudante na administração. Hoje não, hoje o pastor prega a palavra ali, mas ele administra, porque, né? Enfim, é só uma observação para mostrar que não tem as mesmas funções.